Eu tenho certeza que você já ouviu falar um pouquinho sobre a Clínica Fogaça. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre ela com o gestor da clínica, o Luciano. Bem-vindo novamente. Obrigado pelo convite, Mariana. É sempre uma alegria poder falar sobre o case da Clínica Fogaça, sobre a história, os desafios, hein? Nosso planejamento para 2025. Então, como a gente está finalizando o ano, eu queria que você fizesse um balanço da clínica no ano de 2024. Então, falar um pouquinho sobre os atendimentos, os profissionais que vocês têm lá na clínica e também os planos para o próximo ano. Então, a clínica, na pós-pandemia, ela se desenvolveu bastante. Antes da pandemia era uma unidade, né? Era a clínica médica e terapias. A partir de 2020, teve a inauguração do espaço terapêutico, segunda unidade. E em 2023, dezembro de 2023, então está fazendo um ano, né? Está de aniversário, a Clínica Fogaça Life. Então são 3 unidades, uma clínica médica e exames, uma clínica de terapias convencionais, psicologia, nutrição, fono, fisioterapia e avaliação psicológica. E a terceira unidade, que é a caçulinha, Clínica Fogaça Life, que é atendimento de TEA, né? Atendimento de autismo, todas as abordagens, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, acupuntura médica, são 4 médicos acupunturistas, e fisioterapia pélvica, são 4 fisioterapeutas pélvicas lá na Clínica Fogaça. Então, hoje a clínica ela conta com mais de 130 profissionais nas 3 unidades, 47 colaboradores, então é um desafio, né, gerir toda essa estrutura, mas me deixa satisfeito, me deixa feliz, porque a cada mês a gente vem aumentando nosso faturamento, a gente vem crescendo, sempre mantendo a qualidade, mantendo uma boa avaliação. Hoje nós temos 2 métricas, né, em relação à qualidade de atendimento. Uma é pelo Google, onde o cliente pode a qualquer momento ir lá e avaliar a clínica. E a nossa média, ela é a mais alta que eu conheço, né? Não existe uma disputa para saber quem é o mais bem avaliado, mas eu desconheço uma clínica que tenha mais de 4.000 avaliações no Google e a média seja 4,7, tá? Porque o máximo é 5. Se a gente fosse transferir para uma média de 0 a 10, essa média seria em torno de 9,4. Nós temos no nosso sistema uma avaliação por NPS, né? O sistema dispara depois que o paciente é atendido, e a nossa média dá em torno de 9,6. Então, assim, é muito próximo a média do Google com a média do nosso sistema. Então, isso nos deixa feliz, porque acaba realmente mostrando que nós temos um bom atendimento, e faz parte dos nossos valores, né, dos nossos princípios, atender com qualidade, uma boa estrutura, atendimento humanizado, profissionais com bom currículo, que possam olhar no olho do paciente e não se prender só a um sintoma, mas a gente sabe que a dor é muito maior do que aquilo que o paciente está apresentando ali, né? Então, é algo mais sistêmico, e a gente procura profissionais com esse perfil, com atendimento humanizado, e que possa ver o paciente como um todo, né? Que legal. E quando a gente pensa lá na Clínica Fogaça, a gente também se preocupa na questão de plano de saúde. E isso também é um diferencial de vocês, porque vocês atendem diversos planos de saúde e, além disso, tem um plano próprio, né? Sim. Eu fui numa reunião uma vez com alguns médicos e fiz uma pergunta. Vocês têm plano de saúde? E foi 100% disseram que tinham plano de saúde. E eu perguntei, todos atendem plano de saúde? A resposta não foi 100%. Então, assim, as pessoas precisam, elas precisam ter o plano de saúde e tem que ter clínicas que atendam o plano de saúde. E a Clínica Fogaça, ela atende plano de saúde semelhante como se fosse o particular, não tem diferenciação. Então, se o paciente liga para a clínica, ele vai ser oferecido o primeiro horário para ele, independente se ele é plano de saúde, se ele é particular, se ele é do clube Fogaça Card, a gente vai oferecer o primeiro e o melhor horário para esse paciente. Hoje nós atendemos 16 planos de saúde, em torno de uns 20 convênios de desconto. O nosso convênio, que é o Fogaça Card, que se transformou num clube, né? Clube Fogaça Card, 9.000 vidas. Então,
O nosso desejo é atender bem, independente da porta de entrada, de onde que esse paciente está vindo. Se é encaminhado por uma prefeitura, se ele é um paciente particular, se é plano de saúde, o nosso desejo, a nossa missão é atender bem esse paciente. Então, tá aí, eu acho que é a resposta dessa avaliação tão positiva. Porque ter essa possibilidade, porque é uma dificuldade de conseguir horário pelo plano de saúde, em diversos locais. Ah, plano de saúde? Ah, não, então só vai ter o ano que vem. Só daqui 5 meses. Ah, no particular a gente tem para amanhã. Então, isso vai deixando o paciente insatisfeito. E quando a gente entra em contato com a Clínica Fogaça, não tem essa distinção. Não. Claro, a gente tem as limitações, né? Essa semana, a Meta estava com problema de conexão. Então, o WhatsApp não estava funcionando, as redes sociais estavam com dificuldade de carregar a imagem. Isso afeta o atendimento. Por quê? Eu uso uma ferramenta que gerencia o WhatsApp. Então, naquele momento, o paciente pode estar querendo contato e não consegue. Então, isso, muitas vezes, você tem uma avaliação negativa, porque uma questão de tecnologia, uma sobrecarga de pacientes, né? A legislação não me permite contratar colaboradores para trabalhar, tipo, 2 horas da manhã e 2 horas da tarde, né? Então, a gente sabe que em alguns momentos do dia é mais carregado de mensagem. A gente tenta fazer o possível para direcionar o máximo de colaboradores naquele período, mas mesmo assim tem as limitações. Mas, assim, sempre que tem o feedback negativo, tanto eu como gestora, gerente da clínica, uma coordenadora, ela vai entrar em contato com o paciente, vai ouvir o paciente, se for necessário, vai conversar com o médico, com a colaboradora, né, em questão lá da reclamação, e nós vamos tentar melhorar o nosso atendimento, o nosso serviço. Perfeito. E quando a gente agenda um horário, o próprio atendente já explica para qual das clínicas que vai ser direcionado, porque, como você falou, são 3 unidades, né? Então, quando eu vejo a nossa mensagem de confirmação de agendamento, eu fico feliz, porque eu acho ela muito bem organizada, muito bem explicada, com localização, com as orientações para aquele tipo de atendimento. Se esse paciente vai fazer um ultrassom e ele precisa de alguns cuidados especiais, já vai toda a orientação, muito bem explicado, a localização. O que acontece, né? Muitas vezes eu agendo um exame para 10 dias. E lá na confirmação vai o endereço, a localização, né, do mapinha, ela só clicar em cima. Só que no dia que o paciente vai na clínica, ele lembra, eu vou na Fogaça, ele vai lá no Google Maps e bota Clínica Fogaça. E pode acontecer dele ir para o endereço trocado. Isso acontece, não são muitos casos, mas acontece. Mas até o Uber tem nos ajudado, porque eles já estão perguntando, vocês estão indo para onde? Ah, clínica médica. Então, mas a gente tem projetos futuros de ter uma única unidade, concentrar lá um centro de saúde, juntar as terapias, os atendimentos médicos e exames. E isso, até para o trabalho interdisciplinar, vai ser positivo. Então, está dentro do nosso radar para os próximos anos. Eu acho que o continente precisa disso, um grande centro de saúde. E a Clínica Fogaça hoje tem 40 consultórios preenchidos, salas de exame, parte administrativa. Então, a gente precisa aí de um grande espaço e está dentro do nosso projeto aí, futuro, né? Concentrar isso e aí a gente vai passar a não ter mais essa dificuldade de localização, né? O bom é que as unidades são pertinhas. Próximas. E você bem próximo. Você já começou dando spoiler, que esse spoiler é para a próxima gravação. A gente quer saber tudo sobre 2025, sobre novas unidades, sobre uma unidade maior. Isso a gente vai contar para você no próximo vídeo. Obrigada, Luciano, e Obrigado, até a próxima. Até a próxima. Vamos falar sobre mitos e verdades na odontologia com a nossa maravilhosa doutora Mônica. Bem-vinda novamente. Tudo bom? Tudo ótimo. Obrigada. Ter você aqui. Vamos, então, tirar muitas dúvidas e vamos para o primeiro mito ou verdade. Não é necessário ir ao dentista se não houver dor. Mito ou verdade? Mito. A dor é apenas um sinal, né, de que algo não está errado, mas o ideal é você ir antes que isso aconteça. Então, mito. Próxima. Higiene bucal adequada previne a maioria das doenças bucais. Mito ou verdade? Verdade. Escovação,
creme dental com flúor, uso do fio dental, uso do raspador de língua. Ok, é isso que tem que ser feito, não tem segredo. Previne, é isso que previne a doença cárie. Porque quando a gente pensa aí nessa doença, ela é muito comum, então ela está diretamente ligada com uma má higiene bucal. Má higiene bucal, Mari, é açúcar. É uma... combo. A doença cárie, ela é multifatorial. Então, não é só o açúcar, não é só a má higiene, é a associação desses fatores, juntando-os com o tempo, com os intervalos de tempo que essa pessoa vai ingerir o açúcar. Quanto mais ela ingerir, não em quantidade, mas por dia, em intervalos de tempo, maior a chance dela ter cárie. Vou dar um exemplo. Eu te dei um pacote de bala agora. Se tu quiser comer esse pacote inteiro, ok. Depois tu vai ali, escova os dentes e beleza. Agora, se tu comer uma balinha agora, uma daqui a pouquinho, outra daqui a pouquinho, outra mais tarde, você vai ficar com a boca susceptível à formação dos ácidos e aí você vai ter cárie com mais frequência ou com mais facilidade. Perfeito. Antibiótico causa cárie em criança? Mito ou verdade? Mito. Antibiótico não causa cárie. Isso é uma coisa que a gente ouve muito, né? Principalmente no consultório. As mães chegam e nos relatam, ele está assim porque ele tomou muito antibiótico quando ele era criança. Então, a gente vai olhar se é aqueles dentes destruídos. E as pessoas acham mesmo que é por causa do antibiótico. Mas não, o antibiótico não causa cárie. O que acontece é que, às vezes, uma criança que toma antibiótico em várias fases, vários momentos, é uma criança mais doentinha e tal, então toma um antibiótico, vai dormir, não faz a higienização, o antibiótico às vezes é docinho, líquido. Então, o que acontece? A cárie surge, mas não é pelo antibiótico, é pela falta de higiene nesse período que está tomando o antibiótico. Clareamento dental enfraquece os dentes? Mito ou verdade? Mito. Não enfraquece. Se enfraquecesse, eu já estaria sem os meus dentes. Feito pelo dentista, a escolha da técnica, a escolha dos produtos, a escolha da marca, a escolha da concentração do produto. É uma série de fatores que o dentista vai decidir de acordo com cada paciente. Então, não existe isso. Eu quero comprar uma seringa, eu quero comprar... enfim, qualquer produto vai dar errado, porque existe todo um acompanhamento do dentista nesse processo para que não haja isso que a pergunta nos coloca, se enfraquece os dentes. Então, mito, não enfraquece os dentes. Perfeito. Grávidas podem fazer tratamento odontológico? Mito ou verdade? Verdade. Grávidas podem e devem fazer o acompanhamento odontológico. O que a gente evita é que no segundo trimestre não sejam feitos procedimentos mais invasivos, né? Mas o acompanhamento da gestante é muito importante para que quando ela receba seu filhinho, quando o bebezinho nasça, ela esteja com a boca em dia, né, Mari? Vai chegar pertinho, né? Então, tem que ter esse acompanhamento. E a gente sabe também que várias doenças que começam pela boca afetam ali a própria gestação. Exatamente. Existem doenças bucais que afloram durante a gestação e que muitas vezes criou-se o dito, que é mito também, que mulheres grávidas perdem os dentes, que mulheres grávidas as restaurações caem. Então, isso é mito total, isso não existe. Não há nada científico sobre. Vamos para a próxima. Carvão ativado em pó ou no creme dental clareia os dentes? Mito ou verdade? Mito. Não clareia. O que acontece, Mari, é que são substâncias muito abrasivas que, com o tempo,
a pessoa usando rotineiramente acaba fazendo um desgaste nos dentes. Então, cria-se uma sensação falsa de que houve um branqueamento, mas esse branqueamento é ilusório. Então, assim, eu não recomendo. Próxima. Dente doendo é sinal de cárie? Mito ou verdade? Mito. Nem sempre, né? Existem muitos tipos de dores na boca. Por exemplo, sensibilidade dentinária, a retração gengival, o bruxismo, enfim. A cárie é um dos problemas, é uma das doenças que podem vir a causar dor. Ou pior, ela se propaga muitas vezes silenciosamente. Ou seja, não tem o aviso de que ali tem o problema. Não é normal a gengiva sangrar durante o uso do fio dental. Mito ou verdade? Não é normal. Não é normal. É verdade, então. O normal é você usar o fio dental, entrar dentro do sulco da gengiva, fazer um movimento correto, retirar o fio, olha o fio e checa para ver se não tem sangue. Se tem sangue, Mari, você tem que procurar o dentista, porque você está desenvolvendo uma gengivite. Ou já está com gengivite, ou pior, uma periodontite, por exemplo. Então, sempre que escovar os dentes, quando você cuspir, olha na espuminha, vê se ela está branquinha, se não houve sinal de sangue, porque não é normal sangrar. Perfeito. Quanto mais creme dental eu uso, mais limpo fica o meu sorriso. Mito bem grande. Não, a quantidade de creme dental é meio grãozinho de arroz quando bebê, depois ele vai crescendo. A gente coloca 1 grãozinho de arroz e depois disso, sucessivamente, para sempre, 1 grão de ervilha. Não é uma... Aquilo Porque das propagandas? Não, esquece. Nos eles ensinaram querem só para vender. vender, para a gente Sim, gastar mais? Sim. Os dentes precisam do contato com o flúor que está no creme dental. E isso independe da quantidade que você vai usar. Pode ser só um pouquinho que ele já faz o efeito. Que tem outra pergunta. Ó, creme dental com flúor. Sempre. Mito ou verdade? Sempre. Verdade pura. Creme dental com flúor sempre. Sempre. E acima de 1.100 ppm de flúor. Isso você vai olhar no rótulo da embalagem. Acima de 1.100. Ideal, 1.450. E para a gente finalizar, dentista biológico. O que é isso? Olha, não é nem um mito e nem uma verdade. É uma... Como se diz quando é uma falcatrua. Dentista biológico é algo que inventaram, na minha visão, assim, para ganhar dinheiro. Porque todos nós somos biológicos, todos nós trabalhamos com uma odontologia multidisciplinar. O problema é que essa odontologia biológica, ela é uma farsa. Porque, primeiro, que ela não existe nos nossos conselhos. Essa especialidade não existe dentro da odontologia. E propaga coisas erradas, do tipo não usar flúor, do tipo você tem que remover todas as suas restaurações de amálgama, porque senão você vai ficar intoxicado. Cada dente tem relação com um órgão do corpo. Gente, isso não tem evidência científica nenhuma. Então, assim, odontologia biológica, dentista biológico, é uma piada, não é nem mito. É isso. Muito obrigada por tirar as dúvidas, por trazer informação de qualidade para nós, conhecimento, estudo, que eu acho que é isso que faz a grande diferença, Com né? certeza. Sempre embasado na ciência. Obrigada, meu amor. Até a próxima. Obrigada também. Estamos vivendo uma era totalmente digital e a gente fala aí no digital em todas as áreas, na saúde também. E hoje eu trouxe uma profissional da área da saúde, uma fisioterapeuta pélvica, para falar um pouquinho sobre essa era digital. Mi, bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Muito obrigada pelo convite. A gente sabe que quem não está no digital está errado, né?
Hoje em dia, né, acho que até a pandemia trouxe muito isso, né, da gente Exatamente. poder trazer essa possibilidade. Muita gente que não tinha condição de acesso à educação, a formações mais específicas, hoje consegue fazer isso de forma online. Então, a gente se adapta para poder levar a informação para todo mundo. E aí, então, assim, quando a gente pensa no universo digital e na saúde, são possibilidades de profissionais da área da saúde, por exemplo, outros fisioterapeutas, terem acesso a cursos específicos que gostariam de fazer e conciliar junto com a carreira, porque a gente sabe que é difícil, dia a dia, às vezes tu tem contratado no hospital, tem uma carga horária, enfim, atende numa clínica, e não tem um horário X para fazer um curso presencial. Então, assim, tu adquire um curso no digital, online, e tu faz uma capacitação maravilhosa e você tem essa Exato. possibilidade, tem esse produto para oferecer. Conta tudo para mim. Então, eu sou docente já há 24 anos, né? Então, com muita experiência de clínica, muita experiência na docência. Então, falando disso, sabendo disso, trazer a possibilidade de fazer formações para tantos fisioterapeutas nesse país. E como tu falou muitas vezes, é difícil deixar a família, é o final de semana, é o momento da folga, é a viagem, é o curso, os gastos são muito grandes. Então, hoje, trazer essa possibilidade de alguém que sempre trabalhou com a educação dentro da fisioterapia e que também tem a prática, né, Mari? Porque, afinal de contas, eu sou fisioterapeuta há 26 anos, atendendo pessoas, pacientes da saúde da mulher, da oncologia. Então, faço isso todos os dias. Então, é unir a prática à teoria e trazer a possibilidade para que a pessoa faça isso de casa. E também ela pode fazer isso quantas vezes ela quiser, porque normalmente nos cursos online o acesso fica disponível por 1 ano, fica disponível por 2 anos. Então a pessoa, estou em dúvida com algum tema que ela conversou, que ela falou, vai lá e assiste, né? Visita, revisita aquilo várias vezes. Então a possibilidade de aprendizado talvez ainda seja maior do que uma forma presencial, porque você vai lá, faz o final de semana com o profissional, você aprendeu, né, você entendeu, mas eu queria assistir aquilo novamente, às vezes não consegue. Então, o digital te traz essa possibilidade. Então, como eu trabalho nessas áreas, saúde da mulher, oncologia, eu tenho buscado diversos temas que são da minha prática diária, trazendo as minhas habilidades para essa plataforma, para esse curso online, para essa possibilidade de formar tantos e tantos profissionais Brasil afora. Mi, que legal. E quando a gente pensa aí nessas possibilidades, nesses cursos, tens mais de um curso, tens e-book? Conta tudo para nós o que tem disponível, onde que a gente encontra, porque eu estou pensando em já fazer um. E assim, falando nisso também, é para profissionais da área da saúde, é só para fisioterapeutas? Me explica melhor. Então, a gente tem uma empresa, né, que eu trabalho junto, que é a Ideal, e nós temos cursos online em determinadas áreas. Então, hoje nós temos 2 grandes produtos, né, que é um curso do Linfotape em maternidade, que é o curso onde o profissional vai aprender como usar o taping na gestação, com todas as disfunções que a gestante pode apresentar. Então, se ela tem uma dor lombar, se ela tem uma disfunção abdominal, se ela tem alguma disfunção nervosa, tudo isso nós podemos usar a bandagem para trabalhar com essa gestante. E também, como a gente observa hoje, muito divulgado e aparece muito nas redes sociais, que é a questão do taping na puérpera, né? Pós-parto imediato, ali nas 24 horas, dessa gestante usar a bandagem. Então, eu ensino também isso no curso online. Então, eu basicamente, como eu sou educadora também dentro da área há muitos anos, eu digo que no curso online eu basicamente pego o aluno pela mão, mesmo que seja no online, para que ele realmente aprenda a usar as bandagens. Então, tem uma formação toda completa de 30 horas, tanto teórica quanto prática, para que a pessoa saiba realmente como utilizar essa bandagem gestação, parto e pós-parto. E tem um outro grande curso que também está relacionado ao taping no câncer de mama. Como eu sou especialista na área da oncologia, eu também trabalho com isso e resolvi fazer esta forma online para que as pessoas
pessoas que a tendência mulheres que tiveram câncer de mama e que tenham edemas, linfedemas, disfunções que aparecem depois da cirurgia, também a possibilidade de aprender isso de forma online. Então, o curso ele é bem extenso, com todas as formações, tanto teóricas relacionadas a essa prática, quanto as aplicações clínicas da bandagem, e aí ela pode trazer isso para o seu consultório, mais uma possibilidade de atendimento, ter acesso durante um ano. E para 2025 tem um montão de novidades, né, que eu já tinha conversado contigo um pouquinho e que eu estou super empolgada, porque estou trabalhando bastante nisso, que são possibilidades de apresentar e-books, avaliações, né, normas, guidelines, tudo isso para que os fisioterapeutas possam ter mais possibilidades. Então, estou procurando uma possibilidade de estudar mais dentro da área da oncologia pélvica. Então, eu vou te oferecer essa possibilidade, com muito material, com muita oferta, para que você possa desenvolver a sua prática. Então, muitas novidades para 2025. Esse final de ano está sendo bem trabalhado para que as pessoas possam ter muitas oportunidades de aprendizado no próximo ano. Que legal, Mi, tu é muito maravilhosa. E quando a gente pensa aí nas aulas, nos cursos online, perdão, vou falar de novo, tá? E quando a gente pensa nos cursos presenciais, eles seguem com uma frequência um pouco menor? Quais são os planos? Os cursos presenciais seguem, né? Porque como toda professora, como toda fisioterapeuta, esse contato com as pessoas é muito gostoso, né? Viajar várias cidades do Brasil, conhecer um monte de fisioterapeuta, todos empenhados, né, em trazer o melhor para as suas pacientes. Eu não abro mão disso também. Então, permanecerão os cursos presenciais, né? Teremos alguns mais aqui em Florianópolis, voltados para os profissionais da região, Santa Catarina, sul do Brasil, enfim. Se bem que a gente também recebe profissionais de outros estados. Então, teremos vários aqui em Florianópolis, porque eu estou dentro de casa, então facilita. Mas os cursos do linfotaping, o curso completo, ele será ministrado nas capitais. Antes eu ia muito para cidades, né, um pouco mais longe, que dificultava, mas quando a gente, né, aqui em Florianópolis, por exemplo, a gente sempre tem essa dificuldade, né, no voo, para aqui, para lá. Então, estou deixando os cursos mais para as capitais. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Recife, Fortaleza. Então, esses permanecem nas grandes cidades. Então, cidades mais do interior não haverão cursos presenciais. Mas mantemos a nossa agenda, pelo menos um curso presencial por mês. Então, né, quem não se adapta a essa modalidade online estará no presencial. Que legal, muito obrigada por dividir um pouquinho aí dos cursos, de tudo que tem aí na área da saúde, e até a próxima. Até, obrigada também. Vamos falar sobre algumas dicas para a criançada que está em férias, com uma profissional maravilhosa, que lida direto com as crianças. Tem muitas dicas aí, não só para passar as horas, mas para incentivar as crianças. É isso, Fê? É isso mesmo, Mário. Eu acho que todos os pais estão aí em busca, né, de dicas do que fazer nesse período de férias com as crianças em casa. E não só, como tu falou, para passar as horas, mas como estimular, como aproveitar e estimular isso em casa, né? A gente sabe todos os anos que as férias chegarão. Então, muita gente consegue, né, se programar e outras pessoas não, e a gente vai se virando com o que dá. Mas num cenário aí onde a gente vai conseguir ter um tempo com as crianças, vamos pensar num tempo de qualidade, né, Fê? Com certeza. Então, fala para nós aí algumas dicas, sugestões de como a gente pode estimular as crianças, do que a gente pode fazer com as crianças em casa. Eu sempre falo, né? Fica de olho naqueles perfis tipo da Mari, assim, que dá várias dicas do que fazer com as crianças. Esse é uma dica que não pode perder, Mari, porque assim, ó, socialização. A criança vai ficar aí 1 mês e pouco, 2 meses, né, fora de um contexto, muitas vezes com outros pares. Tem muitas famílias que não têm outras crianças, então, assim, insira elas em ambientes externos também. Não deixe, né, de inserir. Então, assim, dicas de locais que vão ter uma festa coletiva, uma oficina, enfim, esse é o primeiro passo. A gente pensar na socialização para a gente não ter nenhuma perda de repertório infantil, de comunicação. Nem sempre acontece
acontece, mas a gente fala dessa importância, né, de se relacionar com os pares, tá? Segunda dica, dentro de casa, né? O que eu posso fazer para estimular o meu filho? Vamos pensar aí numa receita. O que a gente precisa, né? Memória. Vamos ver o que a gente precisa para essa receita. Um bolo de cenoura. Eu preciso de quantas cenouras? Onde vou comprar? Como vou comprar? Então, a gente vai trabalhando essa memória, esse planejamento, essa organização da criança, tá? Legal. Vamos colocar em prática, né? O que a gente precisa? Prender o cabelo, né? Se for uma menina, cabelo comprido, porque a gente tem que pensar na higiene, vamos deixar ela fazer parte, né? Questão motora, vamos pegar a faca, vamos cortar. Então, a gente consegue, numa receita, estimular tantas habilidades infantis. Que legal, essa é uma dica bem gostosa. Eu sempre tento trazer isso, porque além de tudo isso, depois fica as memórias. Eu tenho memórias de fazer receita com a minha avó, então acho que é algo muito gostoso, porque além de saborear, de ter todo esse estímulo, fica depois uma memória, né, para fazer. Eu fazia bolo de cenoura com a minha mãe. Essa memória afetiva, né, Mari? Eu sempre Exatamente. falo que é muito gostoso a gente chegar depois, né, no novo professor, na nova turminha. Olha, o que vocês fizeram nas férias? Eu fiz aquele bolo de cenoura com a minha mãe ou com a minha avó. Então, assim, essa memória afetiva ela é de extrema importância para a criança, né? É verdade. Ô, Fê, e existe a questão de férias. As crianças já estudaram durante todo o ano. Durante as férias eu não vou falar sobre matemática, eu não vou falar sobre leitura. Ou é indicado a gente... Vamos ler um livrinho juntos? Vamos fazer uma brincadeira relacionada ao livro que a gente leu? Enfim, eu acho... que os pais têm dúvidas sobre isso. Um assunto até que já foi debatido até no grupo do WhatsApp da escola da minha filha. Não deveria vir deveres para casa, porque a criança já está lá 6 horas, às vezes, no integral, o dia inteiro lá na escola, e chega de noite, que é para descansar ou interagir com os pais, tem que fazer deveres. Então, tem essa... Tem, né? A gente fala tem essa rigidez de algumas famílias, né? Mas isso é muito individual, né? Dependendo de uma criança, se tem algum transtorno no neurodesenvolvimento, a gente vai pensar no singular dessa criança. Então, as orientações vão ser diferentes, né? Então, depende de cada caso. Mas vamos pensar no amplo. A gente tem que limpar, né? Que a escola faz um trabalho e a gente, em casa e na terapia, a gente faz outro. Então, assim, o ambiente de casa, ele não vai se tornar uma escola. Mas a gente pode e deve estimular essa criança. Então, assim, leitura, né, contação de história, criação de história. A gente precisa dar continuidade a esse repertório da criança. Não falar, né, senta aqui e vamos fazer atividade. Porque a gente não precisa fazer isso. A gente pode fazer atividades dirigidas a partir de um jogo de tabuleiro. E a gente vai estar trabalhando essas habilidades como atividades dirigidas, mas não brincar, não faz de conta. Eu acho isso bem interessante, porque quando a gente pensa em vamos pensar numa tarde, né? A gente pode dividir. Nós vamos ler um livro e depois a gente vai fazer um desenho sobre esse livro. Isso. A gente vai jogar esse joguinho. Você vai olhar um pouquinho de desenho, um desenho que vai trazer um ensinamento. Então, a gente sabe que tem vários filmes educativos, vários desenhos que falam sobre matemática, sobre somas. Então, assim, às vezes, de um outro idioma, um desenho que traga um inglês. Então, a gente pode dividir, porque sabemos dos danos que as telas trazem para as crianças. Mas dos benefícios também, né, Mário? Eu acho que dá para a gente se policiar muito nesse sentido, não olhar a tela somente como prejuízo. Se a gente conseguir, né, direcionar o uso dessa tela, a gente pode ter muita assertividade no processo dessa criança, né? Então, assim, como tu falou, a gente tem vários canais, vários desenhos que a gente consegue sim estimular, até porque a gente vai pensar que o adulto tem outras coisas para fazer, né? Claro que cada família direciona da melhor maneira que acha necessário para cada caso. Mas a gente também pode, sim, usar as telas a nosso favor também. Fê, e também existe... A internet ela veio para dividir opiniões, né? E trazer informações e debates. E existe a questão ali do ócio, da criança, às vezes, ficar sem fazer nada. Isso realmente precisa acontecer? Ou a criança que tu oferece muita atividade, muita coisa para ela fazer, e quando ela não faz nada, ela não sabe nem o que fazer, nem o que pensar. Eu estou entediada, não sei o que fazer. Então, a criança ela precisa passar pelo tédio para ela criar alguma coisa? Como que funciona? Qual é a orientação? É que faz parte, né? A gente pensa em alguns momentos como autorregulação. Às vezes, a gente precisa parar e ficar em silêncio, né? Cada ser humano ele vai saber qual é
o seu melhor momento de autorregulação, qual é o melhor comportamento que vai se autorregular. Quando a gente fala em criança, e essa criança, ela recebe, né, todo momento comando, às vezes ela vai olhar, tá, o que eu faço agora se ninguém me falar nada? A gente faz uma padronização para aquela criança. Então, a gente tem que estar aí sempre de olho no como esse cérebro está. E se tem algo fora do comum ali, a gente precisa ajustar, né? Então, assim, a gente tem que lembrar que ela é uma criança. Então, esse faz de conta também precisa e deve aparecer. Um caso que acontece lá em casa, eu estou cozinhando e a minha filha está desenhando. E daí a gente acostumou dessa forma. Mãe, o que eu desenho? Daí eu falo, você desenha agora uma sereia. E aí teve um dia que ela falou assim, mãe, o que eu desenho? Daí eu falei, filha, o que você quiser, da sua imaginação. Ah, mas você sempre me fala. Hoje a gente mudou. Hoje você vai imaginar o que você quiser. Porque ela já estava acostumada a eu pensar para ela, eu falar o que ela precisava desenhar, e quando era ela que tinha que pensar e criar algo para desenhar, ela não conseguia. E aí é onde a gente fala de padrões de comportamentos, né, Mari? Porque, assim, a tua filha estava acostumada, né? Então, assim, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Então, a gente trabalha com as variações, a gente chama de variações, né? Igual um jogo. A gente tem a regra do jogo e como ele funciona. Mas a gente deve variar o jogo, né? Porque vai que um dia falta um pino naquele jogo, a gente vai conseguir usar? Né? Então, a gente tem que trabalhar com essa flexibilidade cognitiva da criança também. Acho que agora, com todas essas dicas, as férias vão ser um pouquinho mais tranquilas, né? Espero que sim, né? Espero que eu tenha ajudado um pouquinho nesse movimento de dicas. Fê, obrigada por compartilhar aí tanta informação. A gente tem tantas dúvidas do que é o certo, o que é o errado. E eu sempre falo e vou seguir sempre batendo nessa tecla, que o que dá certo para o vizinho não necessariamente é o certo para você, mas que um profissional capacitado, que estuda e que entende do assunto que a gente está falando, é quem vai poder realmente te ajudar. Então, se você tem uma dúvida, meu marido diz isso, minha sogra diz aquilo, conversa com um profissional capacitado. Então, a Fê trabalha justamente com esse universo, então, com as crianças, ela tem dicas incríveis. Eu acho que a gente tem que sempre ter profissionais para dizer, não é assim, minha sogra, meu marido, vizinha. Eu conversei com uma profissional e ela me orientou, não é verdade? Isso, Mari, sem dúvidas, né? É claro que a gente vai acolher toda essa dinâmica da família e vai pensar no melhor movimento para essa criança, né? Então, assim, fique acompanhando aqui na minha rede social da Mari, que a gente vai postar várias dicas para as férias. Adorei. Obrigada e até a próxima. Até. Vamos falar sobre um assunto que é bem polêmico e a gente vai trazer informações para que essa polêmica acabe. A gente está aqui justamente para trazer informação de qualidade. Hoje a gente vai falar sobre o sentar dos nossos bebês com a Jéssica, que é fisioterapeuta, osteopata infantil. Bem-vinda novamente. Obrigada. Então, quando a gente pensa aí na tua profissão, é diretamente com as crianças. Então, tu sabe justamente o que esperar de cada faixa etária. E aí a gente traz esse assunto, o sentar. O que tu está vendo de errado nesse universo? Porque a gente vê na internet, a gente vê muito estímulo que não deveria estar sendo feito, né? Exatamente. Bom, o sentar ele é um pouco divergente, né, entre os próprios profissionais da área da pediatria. Pela ansiedade ali da introdução alimentar, o pediatra sempre recomenda, né, que um dos sinais de prontidão para a introdução alimentar é estar sentado, né, o bebê sentar sozinho. Só que o sentar, ele começa a aparecer por volta dos 6 meses e somente com 8 meses, na maioria das vezes, que o bebê vai conseguir ficar sentado ali sem as mãozinhas. Antes disso, ele fica sentado, mas ele fica sentado com o apoio das mãos, né? O problema está em que os pais acabam colocando esses bebês ficarem sentados. E aí, de fato, eles aprendem a ficar sentados, porém, eles ficam bebês estáticos, que a gente fala. Eles não sabem se colocar na posição sentada e não sabem sair da posição. Então, muitas vezes, eles ficam irritados nessa posição ou só sabem brincar nessa posição. Ou seja, eles não têm autonomia desses movimentos, né? E aí que mora o problema, porque aí a gente vem com atrasos no desenvolvimento. Um bebê que não faz contrapôs, um bebê que tem dificuldade no engatinhar, porque ele não sabe fazer a transição para a posição sentada de forma independente. A gente fala muito sobre estimular as crianças, mas a gente tem que entender que para cada faixa etária tem estímulos que são os indicados. E quando a gente pula esses estímulos, a gente chega nesse resultado. Então, quando a gente
busca um bebê com 6 meses sentadinho, não é sentando ele que a gente está incentivando. Então, o que a gente deveria fazer para que com 6 meses ele esteja durinho e ele consiga sentar, sair dessa posição, voltar quantas vezes ele quiser com autonomia? Toda vez que a gente vê uma tabela lá que vê o bebê com 6 meses tem que estar fazendo isso. Se o seu bebê não está fazendo isso, a gente tem que olhar para as fases anteriores, porque são elas que vão preparar esse bebê para essas próximas etapas. Então, antes do sentar, tem o rastejar, tem principalmente o rolar e o pivotear, que são 2 movimentos que fortalecem muito, né, a musculatura do tronco, e é esses 2 movimentos principais que vão fortalecer o tronco do bebê para ele conseguir sentar mais reto, né, mais retinho. Então, a esfinge é uma outra habilidade que precisa ser treinada. Então, a gente tem que voltar um pouco das etapas ali e deixar o bebê no chão de bruços, né? Eu costumo falar que o bebê precisa de colo e solo. Então, se não está no colo, ele tem que estar no chão, e de preferência de bruços, né? Que ele vai desenvolver toda a musculatura de tronco, né? Cervical, braços, é contra a gravidade. Então, é expondo esse bebê contra a gravidade que ele vai ser condicionado. E aí sim, ele vai passar para 4 apoios, fazer o balancinho. Quando ele tiver força de braços, vai conseguir se empurrar e sentar de forma independente. Olha só que legal. Dá para a gente montar uma rotina com estímulos? Por exemplo, agora eu dou mamar, vai fazer o soninho, nesse momento vai ser o momento da atividade, vou colocar tanto tempo de bruços, Isso é legal, é indicado? Com certeza, né? A partir dos 3 meses ali, a gente recomenda ter um tatame, né? Que o bebê possa ser colocado no chão. E aí, a partir daí, ter momentos em que ele consiga se desenvolver, explorar o ambiente. E a gente tem que, então, estar com esse ambiente preparado, né? Mas de uma forma leve, né? Não precisa necessariamente eu colocar as 2 horas, né, retirar as 3 horas, né? O bebê é cíclico, né? É uma montanha-russa, eu falo. Então, tem momentos que, em salto de desenvolvimento, né, que é mais colo, não dá para ficar tanto no chão. Então, primeiro, não se cobrar tanto, mas sim, é fundamental que sempre que a mãe vê a possibilidade, colocar esse bebê no chão. E sempre alternar a postura, né? A melhor posição para o bebê ficar é a próxima. Então, não ficar muito tempo em lugares, principalmente, que ele não tenha possibilidade de movimento, como cadeirinhas de descanso, carrinhos, o bebê conforto. Por mais que pareça que o bebê vai ficar quietinho, bonitinho ali, ele não tem oportunidade de explorar esse movimento. Então, é fundamental que esse bebê vá para o chão e explore esse ambiente para que ele ganhe essa independência. E aí, a gente estava conversando, chega muitas crianças até você com essa dificuldade. Ela consegue ficar sentadinha, ela segura o tronco, mas ela não consegue sair nem voltar. O bebê quando está sentado, ele tem uma visão melhor. Então, os pais falam, não, ele quer ficar sentado, né? E acabam que deixam muito tempo esse bebê sentado. E aí, a maioria dos bebês sabem ficar sentados, mas não sabem se colocar nessa posição. Quando, na verdade, a primeira experiência de um sentar sozinho, independente, deveria ser adquirida por força e vontade própria do bebê. Olha só. E aí, quando eles te procuram, tu faz esse processo de voltar? Exatamente, estimulando o rolar, o pivotear, a esfinge principalmente. E aí eu ensino alguns treinos, que inclusive tem no meu Instagram, para o bebê aprender a se colocar nessa posição, né? Então, esses treinos do sentar são para bebês que já sentam de forma independente ali, ficam sentados sozinhos, mas não sabem se colocar na posição. Então, a gente ensina esse sentar, né? Muitos pais me perguntam, a partir de quanto tempo posso começar a treinar o sentar? Não se treina o sentar, né? O bebê precisa fazer os movimentos anteriores. Mas quando esse bebê já está sentando e não sabe se colocar nessa posição, a gente treina o sentar para ensinar esse bebê a como ele vai entrar na posição e sair dela. Olha só que interessante. Porque, tu vê, os pais eles querem treinar algo que deveria acontecer naturalmente. E é justamente essa ansiedade de pular etapas que atrasa tudo. Exatamente. Olha só que contraditório, né? Uhum. A gente quer acelerar algo e, fazendo isso, a gente atrasa algo que deveria acontecer. Claro que tem situações que ninguém acelerou e aí realmente tem um atraso, mas aí é um caso à parte que precisa ser analisado, né? Perfeito. Mas no esperado, no normal, as fases vão vindo, né, surgindo, e a criança vai adquirindo as habilidades. E quando a gente quer acelerar, tem o processo da borboleta, né?
Se você abre lá, ela nunca vai voar. Então, a gente tem que esperar cada etapa para que aconteça da melhor maneira possível, né? Exatamente. Obrigada por trazer tantas informações, por nos ajudar a refletir sobre o desenvolvimento das nossas crianças. E se você tem mais alguma dúvida, se você conhece, né, alguma criança que está nessa fase, que fica sentadinho, mas que não sabe sentar sozinho ou sair dessa posição, você já sabe, né? Vai no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura a Jéssica, nossa fisioterapeuta, e lá você vai encontrar muitas dicas, inclusive esses vídeos que ela ensina para a gente poder treinar em casa, né? Exatamente. Até a próxima. Obrigada. Estrabismo é o nosso assunto e óbvio que eu trouxe uma especialista no assunto para falar sobre isso, doutora Bárbara. Bem-vinda ao Minuto Mamãe e Bebê. Muito obrigada, Mari. Prazer, é uma honra estar aqui. Muito bom te receber, tenho certeza que vamos aprender muito. Então, assim, para a gente começar com um assunto bem familiar para mim, porque eu tenho estrabismo. Você não notou, né? Não notei. Seu estrabismo foi muito bem manejado. Viu só? Então, eu queria que você contasse para quem está nos acompanhando o que é o estrabismo. Então, basicamente, o estrabismo, de modo geral, ele é o desalinhamento dos olhos, ou seja, né, quando os dois olhos eles não estão olhando na mesma direção. E aí a gente tem um leque enorme de estrabismos que podem acontecer. Tem os estrabismos onde o olho desvia para dentro, tem estrabismos em que o olho desvia para fora, para cima, que existem movimentos torsionais. Então, assim, falar de estrabismo é bastante complexo. E aí a gente tem uma causa? Não existe causas específicas, tá? A grande maioria dos estrabismos, eles são genéticos ou são idiopáticos, que o paciente mesmo desenvolveu, mesmo não tendo ninguém na família, né, antes. Agora, existem estrabismos associados à baixa visão, em um ou em ambos os olhos. Existem estrabismos paralíticos, que são aqueles que acontecem com os adultos, com pessoas mais idosas, que têm alguma paralisia, né, da musculatura do olho. E existem aqueles estrabismos relacionados a graus de óculos também, né, a falta do uso de correção. E aí, quando a gente pensa no estrabismo, o que a gente tem de tratamento? O que a gente faz aí para corrigir? Porque eu vivenciei desde a infância, então o meu era por conta da falta de grau e aí de óculos, e usava tampão, né, para usar mais o olho que tinha menos visão. E isso se faz ainda? O que tem de tratamento? Então, hoje em dia, a primeira coisa, né, quando a gente detecta o estrabismo numa criança, enfim, num paciente, é levar para consulta para a gente descobrir a causa desse estrabismo, né? Então, o paciente vai passar por uma avaliação, por medidas do estrabismo, por teste de grau de óculos e tudo. E se for um estrabismo relacionado a óculos, a gente vai prescrever o óculos. Se houver um olho mais fraco que o outro, ou um olho com mais grau que o outro, a gente precisa do tampão para estimular a visão nesse olho, né? Para garantir o desenvolvimento visual dos dois olhinhos ao mesmo tempo. Agora, tem aqueles casos que, mesmo com o uso de óculos, mesmo com o uso do tampão, o estrabismo permanece ali, ele continua acontecendo. E aí existem N tratamentos, né? Hoje em dia existe cirurgia de estrabismo, existe tratamento com botox. Cada caso é um caso, cada caso tem as suas indicações específicas, e a gente só consegue saber isso depois de uma avaliação bem completinha do sistema motor do paciente. E voltamos a lembrar que cada pessoa é única. Então, assim, mas a filha da minha vizinha também tinha estrabismo, a gente fez assim. Então, assim, tem causas diferentes, tratamentos diferentes também. E tem idades mais ou menos assim esperadas que a gente descobre o estrabismo? A criança já nasce com o estrabismo? Como é que é essa avaliação? Então, existem já os casos congênitos, tá, em que o paciente desde o nascimento já apresenta o olhinho torto, e esses são os casos mais desafiadores, porque são aqueles casos que a gente precisa corrigir o quanto antes para evitar que essa criança, né, tem um prejuízo no desenvolvimento visual, motor, enfim, né? E existem aqueles casos que o estrabismo vai aparecendo com o crescimento. Então, o primeiro sintoma, né, é ver o olhinho desviando. Geralmente, a criança não tem outros sintomas associados. E uma coisa que é importante lembrar é que, independente da idade que o estrabismo seja descoberto, a gente tem aquele tempo, né, até os 7, 8 anos, para tratar o desenvolvimento visual, mas o estrabismo em si não tem idade para ser tratado. Tem muitos adultos que chegam no consultório e falam: doutora,
eu sou estrábico, sou muito triste porque passou da idade de operar, me disseram antigamente, né, que eu tinha que ter resolvido até os 7 anos ou até os 12 anos e agora eu não tenho o que fazer. Isso é mito. O que não tenho o que fazer é na perda visual. Se realmente o paciente perdeu visão por causa do estrabismo até os 7, 8 anos, é muito difícil a gente conseguir reverter. Mas o alinhamento ocular a gente consegue corrigir em qualquer idade com cirurgia. Olha só que interessante. Mas quando a gente pensa numa cirurgia para estrabismo, como que é avaliada a questão de a criança vai ser operada ou não? Não tem que o grau estabilizar? Porque isso realmente eu escutei. Eu nunca operei o estrabismo porque não podia. Então, como que é isso? Isso é mito, é verdade? Não pode quando é criança? Pode quando é criança? Como é que se resolve? Como que se decide? Então, quando o estrabismo é um estrabismo verdadeiro e não acomodativo, ou seja, que ele não está relacionado ao grau de óculos, pode se operar em qualquer idade. Desde pequenininho, a gente já consegue resolver isso. Agora, um estrabismo acomodativo, que é aquele que o paciente tem uma hipermetropia e que quando o paciente coloca o óculos, o olho está alinhado, esse paciente ele não precisa, na verdade, de uma cirurgia de estrabismo. Ele precisa de uma cirurgia de correção de grau, porque o estrabismo ele ocorre por causa do grau. Então, sim, aí o paciente tem que esperar esse grau estabilizar, completar 19 a 21 anos, tem que ter uma córnea com uma espessura suficiente para corrigir aquele grau, e aí sim ele pode fazer a cirurgia. Mas Olha aí seria, que... aí seria a cirurgia refrativa. Olha só que interessante. Então, a gente está falando de situações diferentes e cirurgias diferentes. Exatamente, são cirurgias diferentes, inclusive feitas por especialistas diferentes. A cirurgia de estrabismo, que é essa que a gente já pode fazer em qualquer idade, desde a infância, quando existe indicação, é feita pelo especialista em estrabismo. A cirurgia do estrabismo acomodativo, que está relacionada ao grau, é a cirurgia refrativa, para tirar o grau. E as técnicas são diferentes? A gente fala aí numa cirurgia a laser, como que funciona? Sim, são técnicas bem diferentes. A cirurgia de estrabismo não existe a laser, é uma cirurgia que a gente tem que fazer um corte no olho, seja grande ou seja pequenininho, enfim. Uma técnica que eu opero e que eu gosto muito de operar é a técnica minimamente invasiva, ou seja, a gente não faz cortes visíveis, a gente opera por um furinho que é feito embaixo da pálpebra, lá dentro. Depois da cirurgia, vai um pontinho lá que cai sozinho com o tempo. Então, o paciente não tem cicatriz, não tem desconforto no pós-operatório, não tem corte visível, a recuperação é muito mais rápida. E a cirurgia de grau de óculos, que é essa que a gente só pode fazer na vida adulta, é feita a laser. Essa sim, é um aparelhinho, uma máquina, né, que vai ali, em questão de segundos a minutos, o laser tira o grau da pessoa e ela já levanta enxergando tudo. Quando a gente pensa no tampão que eu falei, esse tratamento, ele é orientado ainda? Como que funciona? Então, o tampão ele parece uma técnica bem arcaica, né? Uma técnica antiga, mas ele é um grande aliado dos oftalmopediatras e de muitos oftalmologistas, de modo geral, para tratar a ambliopia. Então, assim, o tampão, ele nada mais é do que a gente tapar o olho bom, o olho que enxerga melhor, para deixar o outro olhinho funcionando, o outro olhinho sendo estimulado. Porque o nosso cérebro, ele é muito inteligente. Quando ele tem 2 olhos para ele usar e um enxerga melhor do que o outro, ele automaticamente fica usando a visão do olho bom e ignora o olhinho que não está enxergando. Só que se isso acontece em uma criança que está em desenvolvimento visual, o olho bom recebe estímulo de desenvolvimento e o outro olho não. Então, aquele outro olho vai ficando preguiçoso, que a gente diz, né? Ele não desenvolve a sua totalidade visual em si. Então, a gente faz ainda muito isso. É um dos grandes desafios da oftalmopediatria. Tapar o olhinho bom, deixar a criança usando só o olhinho que enxerga menos, é mais difícil. A criança não gosta de ter aquele adesivinho no olho, enfim. Mas tem grandes resultados, assim. E hoje a gente já vê o mercado com tampãozinho com personagem. Na minha época não tinha nada disso, era colar, arrancava a sobrancelha junto. Então, assim, como as coisas foram evoluindo, justamente por saber que é um tratamento que traz um resultado excelente. Exatamente. Hoje em dia a gente tem muitas técnicas lúdicas, assim, né, para conseguir. Porque eu sei que não é uma tarefa fácil. Eu já digo para os pais, eu disse, olha, vai ser uma batalha, e não é uma batalha só de vocês, é uma batalha nossa, é uma batalha da criança. E a gente tem que abraçar essa causa juntos. Então, assim, comprar tampão de bichinho, pintar o tampão, né? Brincar com a criança de desenhar naquele tampão, colar figurinhas antes de colocar.
Quadro de recompensas também funciona bastante. Então, pega uma cartolina, faz um calendário. Todo dia que a criança usou o tampão no tempo certo, ela vai lá e cola o tampão naquele dia, ela ganha uma estrelinha. No final da semana, se ela usou o tampão bem mais dias do que não usou, ela pode ter uma recompensa, né? Pode fazer um passeio legal, alguma coisa que ela goste. Então, tem várias formas para a gente estimular essa criança. Eu adorei, mãe, você não fazia isso. Muito excelente, porque se a gente precisa, se tem que fazer, então vamos dar um jeito, né? Porque a guerra, quem tem que vencer são os pais, Exatamente. não as crianças, né? E assim, é muito triste quando a família não entende a importância do tampão e a gente acompanha de consulta a consulta aquela criança perdendo cada vez mais a visão e a gente sabendo e explicando que se a gente não correr contra o tempo, depois dos 7, 8 aninhos é uma coisa que a gente não recupera mais, né? Então, eu fico muito feliz quando as famílias abraçam essa causa junto comigo e fazem direitinho. Ah, que legal. Obrigada pelas informações e até a próxima. Até a próxima. Há 20 anos no mercado televisivo e de produção, Premier Produções oferece soluções práticas e inteligentes. Com qualidade e confiabilidade na implantação, administração e gerenciamento de programação de rádio e TV. Veja o resultado através do portfólio. Ilson Antônio Betim, nascido em Pelotas em 1964, foi o fundador visionário do grupo Premier Produções. Formado como técnico eletrônico pelo Cefet, ele iniciou sua trajetória na radiodifusão ao se mudar para Florianópolis em 1987. Com uma carreira sólida em grandes empresas de mídia, Betim realizou seu grande sonho em 1996, fundando a Premier Produções. A Premier trouxe inovações importantes ao cenário da comunicação, especialmente com a criação e operação de TVs legislativas em diversas câmaras municipais. Sua liderança foi crucial para ampliar o acesso à informação e fortalecer a transparência governamental. Ilson Antônio Betim faleceu em 2022, deixando um legado de pioneirismo e dedicação à comunicação. Seu trabalho continua inspirando a busca por inovações no setor. A Premier Produções é a maior fornecedora de mão de obra e equipamentos profissionais para rádio e televisão do sul do Brasil. Atuando nas regiões Sul e Sudeste, somos especialistas na transmissão de eventos esportivos, feiras, leilões, shows e programas de TV. Nosso diferencial é a operação de TVs legislativas, com concessões em câmaras municipais de Blumenau, Jaraguá do Sul, Pouso Alegre, São José, Pelotas e na Assembleia Legislativa de Santa Catarina com a rádio. Além disso, a Premier Produções é reconhecida por sua experiência em radiodifusão, multiprogramação digital e tecnologia broadcast, oferecendo soluções de alta qualidade em transmissão audiovisual. Nossas parcerias estratégicas com empresas como Intelsat, Embratel e Hispasat garantem a robustez e confiabilidade dos serviços via satélite. Premier Produções, líder em soluções de radiodifusão e comunicação legislativa.